Oi, no vídeo de hoje a gente está continuando a série sobre São José Maria Escrivá, e nesse quarto vídeo a gente vai falar sobre os primeiros anos da vida sacerdotal de São José Maria Escrivá, os anos que vão de 1925 a 1927. A gente tem tratado então todas essas divisões, os vídeos que eu tenho postado, eles são referentes, eles têm referência na biografia O Fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá. Então, as divisões elas estão exatamente iguais às do livro, né? Justamente para facilitar e sistematizar melhor essa série, né? Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, aqui no canal eles estão numa playlist chamada Quarentena com São José Maria Escrivá. Então, caso você queira assistir, né? Eu sei que muita gente chega nos meus vídeos por compartilhamentos no WhatsApp, enfim. Então, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo esse vídeo, vale a pena procurar os outros para se inteirar do que está acontecendo. São José Maria Escrivá, então, ele é ordenado em 1925. E nesses primeiros anos em Saragoça, né, como sacerdote em Saragoça, ele sofre uma série de perseguições assim, por parte do clero, no sentido de que ele é um baita sacerdote, né, ele tirou notas super boas no seminário, tinha uma conduta excelente, era uma pessoa excelente. Todos os documentos da época do seminário comprovam isso, né? Ele começa também a fazer faculdade de Direito, mas parece que existe um boicote, assim, para todas as tentativas dele de conseguir um lugar, assim, só para rezar missa, por exemplo, né? Uma paróquia ou qualquer coisa que seja. Então, nos 5, 6 dias depois da sua ordenação, São José Maria Escrivá ele é transferido para uma aldeia, né, chamada Perdigueira, que fica ali no entorno de Saragoça. Ele vai atuar lá como sacerdote, né, como sacerdote auxiliar, porque o pároco está ausente por doença. Então, lá nessa aldeia, ele assume a igreja de Nossa Senhora da Assunção. Eu achei essa igreja no Google Maps e tem como a gente acessar ela por dentro, fazer como se fosse um tour virtual, assim, né? Ir passo por passo, subir escadas, enfim, visitar o coro da igreja, visitar os altares laterais. Então, eu vou deixar o link na descrição, caso você tenha curiosidade de ver também, porque é muito bonito, né? Ver o lugar onde ele, sei lá, começou seu ministério sacerdotal, celebrou missas, realizou confissões, enfim. Então, essa aldeia era super pequena, né? São José Maria vai passar lá somente 2 meses, porque esse sacerdote que estava ausente, ele volta, né? E eles têm um pequeno atrito, né? Esse sacerdote que volta, ele cobra de São José Maria Escrivá todos os ganhos financeiros que São José Maria Escrivá tem durante esse período, e aquilo é um absurdo. Então, São José Maria Escrivá escreve pro bispo, enfim, tem todo um rolê, e ele acaba voltando para Saragoça, para morar com a mãe e com os irmãos. Quando ele chega em Saragoça, assim, ele vai se dando conta cada vez mais da situação pobre em que a família tá vivendo, né, tá passando, e ele é quem vai sustentar a casa. Então ele procura igrejas, né, paróquias para assumir ou para trabalhar como auxiliar, enfim, o que fosse, mas não consegue em lugar nenhum, assim. Parece que tudo conspira para que ele não tenha como exercer seu sacerdócio nem sustentar a sua família. Até que ele consegue com os padres jesuítas, né, na capelania de São Pedro Nolasco, uma função, então, de capelão, de celebrar algumas missas pela manhã, realizar exposições ao Santíssimo, direção espiritual com os fiéis, enfim, atender confissões, visitar pessoas pobres, né? Mas ainda assim, o valor que ele ganha para fazer tudo isso é muito pouco, mas ele aceita porque mesmo pouco é o melhor que o nada, né? Tipo, para sustentar a sua mãe e seus 2 irmãos, e ele próprio, né? Então, tá ali 4 pessoas dependendo daquele dinheiro. E ele não quer, né? Desde o seminário a gente via, ele não tem essa intenção de fazer uma carreira eclesiástica, ou seja, tentar posições boas dentro da igreja, enfim, não é isso. Ele quer ser um sacerdote, mas ele precisa de sustento, igual, né? Então ele começa a cogitar, né? Tipo, será que eu não devia, quem sabe, né, me esforçar por entrar mais no jogo da coisa, pra quem sabe conseguir uma posição financeira melhor, enfim. E ele vê que não, né? Que Deus vai prover as coisas, que ele não pode pensar assim, né?
Ele tem um tio, que é um sacerdote muito influente dentro da Arquidiocese de Saragoça, e a mãe de São José Maria Escrivá vai atrás desse tio para pedir ajuda, né? Tipo, ajudar o filho, enfim, a conseguir uma colocação melhor para poder ajudar a família, mas ele simplesmente bate a porta na cara dela, né? Então, é isso. A família, ela tá excluída, né? Os familiares não querem muito contato com eles, nem o tio, que é sacerdote, quer contato com eles. E o que conforta muito São José Maria Escrivá é justamente celebrar os sacramentos, né? Tanto da Eucaristia quanto da confissão. A direção espiritual é uma das funções que São José Maria Escrivá se dedicava horas e horas e horas por dia atendendo as almas, né? E ele vai ganhando muita experiência com isso, tanto de conhecer cada tipo de gente, né? Trabalhadores, mulheres, donas de casa, enfim, irmãs religiosas, né? Ele vai conhecendo todo tipo de alma, toda a configuração de alma, né? Nessas direções espirituais. E também, São José Maria Escrivá, ele continua fazendo a faculdade de Direito. E lá ele tem muito contato com jovens, com professores que gostam muito deles, né? É muito... Os relatos que se tem dessa época, né? São de que São José Maria Escrivá tinha uma mentalidade muito aberta às pessoas, às diferenças, mas que mesmo assim não quer dizer que ele aceitava tudo, né? Ele sempre corrigia, tentava elevar o tom da conversa. Se os meninos estavam começando a avacalhar a conversa, ele, tipo, não, pessoal, né? Isso não é assunto, enfim. E a pessoa também dizia, né, que a batina não impedia ele, não impedia que as almas chegassem até ele, né? Sei lá, na faculdade, olhar... já tinha naquela época um olhar, assim, mais de contrário ao clero, né? Mas a batina nunca afastava ninguém, porque se via, né, que eles percebiam quanto São José Maria Escrivá gostava deles, né? Enfim, com essa experiência, com todas as experiências que ele vai passando, né, tanto boas, essa convivência com os amigos, as experiências da sacristia, do confessionário, quanto as ruins, assim, vão preparando muito ele para fundar o Opus Dei, né? Ele, como eu já disse nos outros vídeos, São José Maria Escrivá, ele sentiu o chamado para ser sacerdote, mas ele sabia que tinha algum outro chamado, que Deus ainda não tinha dito o que era. E que mais tarde, né, ele vai ficar sabendo, enfim, o que é a fundação do Opus Dei, que a gente vai tratar no próximo vídeo, né? O próximo vídeo ele vai falar bastante disso. Mas hoje, né, queria trabalhar mais, então esses 2 últimos anos em Saragoça. E São José Maria Escrivá, ele vai percebendo, então, como essas injustiças são providenciais, né? Como tanto a família ter falido foi providencial para que eles crescessem em santidade, para que eles crescessem em desapego das coisas, como essa perseguição e esses trabalhos mais, digamos assim, mais básicos de um sacerdote, atendendo pessoas mais humildes, né, tendo que abrir mão de si dentro do sacerdócio, né, cada vez mais, e atrair as pessoas para si, para atrair para Deus, né, atrair as pessoas para Deus através de si, foram experiências muito, muito boas para São José Maria Escrivá, que ele diz então que são injustiças providenciais, né. E em 1927, no final de 1926, na verdade, São José Maria Escrivá, ele começa a trabalhar dando aula de direito, né? Dando aula de direito canônico e romano numa escola de formação jurídica chamada Instituto Amado, né? E nesse instituto, assim, as pessoas gostam muito dele porque ele é um bom professor, né? E bem no início de janeiro de 1927 ele se forma finalmente em direito, né? Ele consegue o diploma. Ele vai fazendo tudo muito aos pouquinhos, justamente porque ele não tem tanto tempo para estudar. Mas em 27 ele se forma e ele fica sendo professor nessa instituição até março. Porque em março, então, ele é convidado para se mudar para Madrid, né?
Ele vai a Madrid, se eu não me engano, em 1926 ele vai a Madrid atrás de informações sobre doutorado, como é que ele poderia fazer para conseguir um doutorado, fazer alguns contatos com sacerdotes. E finalmente, então, ele recebe a notícia de que ele vai poder se mudar para Madrid, né? Que ele conseguiu um lugar onde ele poderia ficar exercendo as funções de sacerdote, recebendo por isso, não muito, né? Novamente, não muito, mas que iam permitir que ele conseguisse se formar em ser doutor em Direito, né? Isso. Mas aí tem mais um fator que desperta na alma de São José Maria Escrivá uma coisa, um pensamento muito interessante, né? Quando ele vai para Madrid, tá tudo certo para ele ir para Madrid. E uma semana antes, na diocese de Saragoça, porque era quem ele devia obediência, né? Eles pedem para que ele passe a Semana Santa fazendo as celebrações num povoado extremamente pequeno, chamado Fombuena, né? Até se for procurar no Google Maps também, Fombuena, e tu vai olhar, nos dias de hoje já é uma cidade minúscula. Na época de São José Maria Escrivá devia ser ainda menor, né? E ele não queria ir, porque ele precisava ir para Madrid, eles já precisavam dele em Madrid antes da Semana Santa daquele ano. Mas São José Maria Escrivá, ele vai, né, obedece. E no Vasques de Prada, né, nessa biografia, o autor ele coloca essa frase, né, que São José Maria Escrivá permite que levem ele de um lugar a outro, como um burro, né, um burrinho de Deus, que era uma coisa que ele sempre dizia que era perante Deus, né, um burrinho, né. E é muito isso, né. Deus, ele quer forjar santos, né, e vai depender sempre forjar a santidade na nossa alma, né, forjar a nossa santidade, vai depender muito de que nós sejamos fiéis e humildes. Esse eu acho que é a grande lição que esses 3 anos de São José Maria Escrivá e Saragoça trazem pra gente na biografia. Falar com Deus não. O fundador do Opus Dei, ele deixa bem evidente, né? Esse último capítulo que a gente tá falando hoje é muito isso, né? É um sofrimento, é uma lição de desapego, desprendimento de si, né? Justamente porque para Deus nos forjar como santos, a gente precisa ser humilde e ser fiel nessas coisas, né? São José Maria Escrivá em nenhum momento ele pensou em desistir. E se ele pensou, a gente já sabe que ele dispensou rapidinho, porque é um baita de um santo, né? E ele tem muita inspiração divina, assim, é muito bonito, né? Acho que Deus acaba confortando muito ele nesses tempos, dando muitas ideias e inspirações divinas. E é logo depois disso que o Opus Dei vai ser fundado, né? Ele vai para Madrid em 1927. Em 1928, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, Deus vai mostrar o Opus Dei para ele. Ele finalmente vai ter essa luz, né? Então, essa mudança de Saragoça para Madrid, ela tem esse ar de vida nova, sabe? De um próximo passo, não só na vida comum dele, mas na vida espiritual também, né? E nos planos de Deus para ele, como um todo. E confiar, né? Além de pensar nessa humildade e nessa fidelidade que a gente deve ter, essa confiança na providência divina, né? Porque não é que ele tenha escutado uma promessa de Deus nem nada, tipo, né? Todo passo que a gente dá com Deus é um tiro no escuro, assim. Mas a providência, ela atuou não só para que o Opus Dei viesse, não só para que São José Maria fosse santo, mas para que também tudo que ele passasse na vida, tudo que ele passou na vida fosse um aprendizado, né? Os nãos que ele levou, os sims, né, das pessoas mais humildes, enfim, né? Tudo isso inspira as bases da vida espiritual dele e da vida do Opus Dei também, né? Então é isso, que a gente procure fazer esse exame, né?
de como anda a minha humildade, de como anda a minha fidelidade para as coisas que Deus me pede e o quanto eu confio nessa providência divina, que na minha vida, na tua vida, né, na vida de todos nós, claramente já se mostrou impecável, né? Porque Deus é impecável. Então, que a gente possa se abrir para as coisas que Deus quer de nós e que Ele quer fazer através de nós.